Bom, eu acho que vocês estão sabendo desse vídeo recente aí sobre o Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos comentando sobre a atual situação brasileira, né? Ele havia comentado também sobre a invasão lá em Brasília. Ele havia sido contra, havia dito isso aí, e é claro que ele havia sido contra. E o que mais havia me chamado a atenção nesse vídeo curtinho, cara, o vídeo tem menos de 2 minutos, foi da renca de puxa-saco, justamente puxando o saco do Jair, endossando tudo que ele falava. É claro que o presidente também havia se colocado contra algumas objeções, no sentido de que colocar ele contra a parede. Ele já havia feito isso aí com diversos jornalistas, havia batido boca, né, e tudo mais. Não, eu também não estou falando para que fizessem isso, mas o comportamento bovino, bovino de Bolsonaro, cara, isso aí é tão previsível, né? E eu acho meio descabido também a essa altura do campeonato. Tanto é que eu acho que o bolsonarista em geral, ele deveria se afastar desse tipo de comportamento, cara. É, a gente, entre aspas, bota muitas aspas nisso aí, perdeu. Então eu acho que deveria rolar um processo de desbolsonarização, no sentido de que afastar esse comportamento messiânico para cima do presidente Bolsonaro, para cima do ex-presidente, né, para falar a verdade. Mas afastar esse tipo de fanatismo, sacou? Eu acho que a gente não deveria nem ter esse tipo de coisa para começar, desde o começo. Algumas pessoas até poderiam falar para mim que, pô, mas sem isso, provavelmente o Jair Bolsonaro não seria eleito presidente. Você que acompanhou a ascensão dele lá em 2017, 2018, sabe muito bem disso aí. Ok, cara, mas o pessoal hoje tá tratando ele como se fosse um semideus. Tá tratando ele como se fosse o que? Um Pelé da política. Então eu acho que justamente a essa altura do campeonato o pessoal deveria começar um processo de desbolsonarização, né? Colocar o pé no chão, né? Reconhecer que o Jair é um ser humano, tanto é que ele saiu do Brasil, né? Para não ser preso, pelo que eu entendi, foi para os States. E inclusive eu acho que algumas pessoas de esquerda achavam que o Biden contribuiria para uma possível extradição do Jair Bolsonaro aqui para o Brasil, para ele ser preso, né? Mas felizmente isso aí não rolou. Mas enfim, cara, eu acho que deveria começar um processo de desbolsonarização, ou então de desbolsomínio, não, desbolsominização. Cara, porque é diferente, né? Um bolsonarista é diferente de um bolsomínio. Você pega que o bolsomínio é um cara que de fato se comporta como se o Jair fosse um messias. É um messias daquela forma, né, propriamente dita, né? Eu acho que já era, cara. Não adianta ficar tratando o cara dessa forma, né, quando a gente está numa situação em que mais deveríamos pôr o pé no chão, né, trabalhar para tentar ver se conseguimos retornar em 2026, inclusive investigar essa situação aí envolvendo a própria invasão em Brasília. Eu tô lembrado que o Marcos Duval, que é do Podemos, ele havia impetrado, né, havia sugerido uma investigação aí para cima do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, ex-governador do Maranhão, que é o estado bonito pra caramba, mas falido, sobre ele supostamente ter sabido da iminência da invasão, né, mas não tendo feito nada, não havia feito nada em relação à invasão. Então isso aí deveria ser investigado, cara, também. Porque, pô, o pessoal já catou a possibilidade de haver infiltrados dentro do pessoal que fez aquela invasão. Eu não duvido que tenha, porque o bolsonarista em si, ele não é afeito a participar desse tipo de coisa, cara. Todo mundo sabe disso, certo? Todo mundo sabe disso. Aí agora hoje você pega o Jornal Nacional chamando esse pessoal que fez a invasão de terrorista. Você pega o próprio, alguns, né? O afegão médio corroborando, arremedando esse tipo de adjetivo para cima dessa, né? Obviamente da pessoa que fez a invasão. Eu até conversei com uma pessoa, né, perguntando por que ela está chamando o cara, a mulher lá que fez, o homem que fez a invasão de terrorista, né?
E ela foi desenrolando, desenrolando, a gente foi conversando e chegou à conclusão de que ela falou para mim: ah, deixe de fanatismo, vá orar e deixe de fanatismo. Aí eu falei com ela: bom, eu não sou bolsonarista, né? Só tô querendo saber o porquê que você tá chamando o pessoal de terrorista, cara. Sendo que são situações diferentes, eles podem ter sido vândalos. Mas terrorista é uma coisa, além de grave, né? Além de uma acusação grave, na prática é um pouquinho diferente, cara. Não assiste ao Jornal Nacional, não assiste a nada que vem da grande mídia. É tipo o que, não sei se você se lembra aí quando o Trump ele estava sendo acusado de ter sido racista, né? Aí o afegão médio, o cara que, isso aí é problema pessoal dele. Eu até ia falar, o cara não tem onde cair morto e tudo mais, né? Eu ia falar isso aí, se bem que acabei falando, né? O cara corroborou isso aí, ele viu, leu no jornal uma notícia aleatória sobre o Trump, aí falou: ah, esse cara é racista. Aí perguntei pra ele: onde você viu que o Trump é racista? Você tem alguma prova concreta de que ele havia sido racista com alguém? Ele não mostrou isso aí. Ah, eu vi no jornal. Pô, aí não dá, né, cara? Aí não dá, né? Então, pra finalizar esse papo de uma vez, eu acho que a gente deveria começar um processo de desbolsonarização, cara. Parar de ficar tratando o cara como se fosse um semideus, uma celebridade, sacou? Já chega disso aí. É, eu não vou negar que, ok, isso aí, sem esse tipo de coisa, eu não vou negar que sem isso aí, talvez o Bolsonaro não fosse eleito presidente em 2018, mas a gente está numa situação completamente diferente agora, cara. Tá completamente diferente, cara. Então a gente tinha que colocar o pé no chão, né, e sobreviver, certo? O Jair Bolsonaro cometeu diversos erros enquanto presidente, né, mas o pessoal quer ver ele preso